Olá, estamos iniciando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E conversamos também com todos aqueles que procuram fazer a diferença e nos inspiram por suas ideias, ações, projetos e trajetórias. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel, e hoje eu tenho a satisfação de conversar com o CEO da MDS Brasil, Ariel Couto. Ariel, muito obrigado por nos receber aqui na sede da MDS e seja muito bem-vindo no programa Business 360. Obrigado, Patrick. Obrigado pelo convite e também pela visita aqui hoje no nosso escritório. Legal. E, aliás, um escritório magnífico, aqui muito bem localizado, com uma vista panorâmica da cidade de São Paulo, que mostra todo essa efervescência, né, que São Paulo tem, mas mostra também muito verde, né, nessa vista que você tem aqui. Privilegiado. Privilegiadíssima. Legal, bacana. Ariel, você é hoje um dos executivos mais conceituados e mais experientes, um dos maiores experts do segmento de seguros, né? Então é muito legal a gente, com o nosso público, nossos telespectadores e seguidores, a gente ouvir um pouquinho sobre esse expertise seu em seguros, mas antes disso, te perguntar um pouco sobre a sua trajetória. Eu li o capítulo que é dedicado a você, que você escreveu, do livro CEOs e RHs, Histórias Inspiradoras, e ali você tem um capítulo em que você conta a sua trajetória. Você é carioca, tudo começou no Rio de Janeiro, me conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória. Com certeza, não, foi um prazer, né, participar dessa publicação, contar um pouquinho da nossa história e tentar, né, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento de pessoas, principalmente no início de carreira, né, poder mirar um pouquinho em exemplos, né, não só no meu, mas de todos os coautores, né, que estão nesse livro. Mas a minha trajetória, ela começa de uma forma um pouco acidental. Eu acho que, pelo menos na época que eu entrei no mercado de seguros, ninguém saía da faculdade com o sonho de trabalhar nessa indústria, né, uma indústria que vem se desenvolvendo, e acho que hoje já desperta mais esse interesse. Mas eu estava na época fazendo um estágio, eu era trainee de uma multinacional na área de tecnologia. Meu pai havia se aposentado, né, do Serviço Público Federal lá no Rio de Janeiro e montou uma corretora de seguros por influência de um grande amigo que era um grande executivo de um grupo segurador. Hoje ele ainda está na ativa, mas em conselho. E falou, monta uma corretora, você está com tempo livre, você tem um bom relacionamento. Ele nunca tinha trabalhado com isso, montou essa corretora. 2 anos depois, ele foi convidado para prestar consultoria para algumas empresas, um negócio que já nascia muito maior do que a corretora era naquele momento, e me chamou para uma conversa e falou, olha, eu quero que você venha tocar essa corretora, me ajudar, porque eu vou ter que abrir um outro negócio aqui para prestar consultoria. E assim foi, né, 100% pelo coração, nem tanto pela razão, né, que eu saí de uma multinacional onde eu tinha um caminho executivo que, digamos, ficou on hold esse projeto, e fui, né, meu pai precisa de mim. E fiquei lá 7 anos, onde eu aprendi, né, eu dei os primeiros passos, assim, dentro do mercado de seguros, até que quando nasce meu primeiro filho, um pouco de responsabilidade com ele, né, falei, poxa, ser um empreendedor é muito bom, você tem a chance de alcançar objetivos talvez até maiores, né, do que sendo executivo, que acaba tendo algum tipo de limitação, né, um teto de carreira, mas traz também um pouco mais de insegurança, né, o mundo é incerto. E até então eu e minha esposa, se der tudo errado, vamos para debaixo da ponte. Quando nasce uma criança, opa, para praia vender água de coco. Quando nasce uma criança, a responsabilidade, né, pega. E eu falei, quero voltar para o mundo executivo. Né? E vendemos a corretora naquele momento, e aí eu ingresso nessa jornada executiva do mundo de seguros. Né? Primeiro numa corretora de origem canadense, onde fiquei 5 anos e meio. Depois passei por 2 seguradoras internacionais também, até que numa delas eu vim para São Paulo, na primeira delas, onde hoje eu estou há 13 anos residindo com a minha família em São Paulo. Gostamos muito, não só eu, mas a família toda. Os filhos nasceram no Rio, né, vieram para cá pequenos. A gente adora o Rio de Janeiro, ama, está no coração, mas a gente acha que o dia a dia em São Paulo hoje é melhor, né, do que estar no Rio. Você Para business, né? Inclusive no teu segmento de seguro. Não se discute. O mundo corporativo, ele está muito focado aqui na cidade. Você sabe que até por uma herança do Rio Capital Federal, o mercado de seguros ele era muito concentrado no Rio, né?
matriz de quase todas as seguradoras era lá, né? Até hoje você tem o Instituto de Resseguros do Brasil, o famoso IRB, sede lá, a SUSEP está lá, quer dizer, era ali o centro efervescente mesmo deste mercado. Aos poucos, assim como o mercado financeiro, de uma forma geral, ele foi todo migrando aqui para São Paulo, né? E, enfim, se você quer progredir na sua carreira, você tem que estar onde você vai encontrar a maior parte das oportunidades e vir a convite de uma seguradora, assumir aqui uma diretoria comercial e de marketing naquele momento, nacional, e foi o momento que a gente veio ali, final de 2009, início de 2010. Quando termina meu ciclo nessa empresa, eu fui para uma outra seguradora, total de 10 anos entre as duas seguradoras. Essa segunda seguradora foi vendida para um grupo internacional. Nesse momento, algumas conversas surgiram no mercado e me convidaram aqui para liderar a MDS aqui no Brasil, né? Então, a jornada passa por aí e já se vão 28 anos na área de seguros. Esses 28 anos é uma vida, né? Então, realmente imagino que a experiência adquirida e tudo o que aconteceu nesses 28 anos tornaram você uma das referências, uma das autoridades nesse mercado. A gente vai falar um pouco sobre isso, e é muito legal, né? Então, as pessoas nem imaginam quão amplo que é o segmento e o mercado de seguros, né? No caso da MDS, é seguro, resseguro e gerenciamento de risco. E numa das conversas que a gente fez antes dessa entrevista, você me explicou um pouco, está em todo lugar, quer dizer, o segmento de seguro está em todo lugar da economia. Você acaba sendo que um especialista, claro, no seu segmento de seguro, mas tem uma visão muito privilegiada de muitos outros segmentos que são os seus grandes clientes, né? Então, acho que é bem legal. Uma coisa também que eu queria comentar na apresentação do Ariel, além de ser o CEO da MDS Brasil, o Ariel é o Regional Manager da Brokers Link Américas para a região. Então, região das Américas, você tem uma responsabilidade muito grande, regional Américas, e então, além de ser o especialista, vamos dizer assim, do segmento, acaba se tornando quase que um especialista geográfico também, né? Porque as culturas são muito diferentes. Sim. Até explicando, né? O grupo, como você falou, é um grupo muito diverso, né? MDS. Então, a gente tem, além da corretora de seguros, que, digamos, é a parte mais aparente, mais visível para o mercado, tem a corretora de resseguros, né? Que complementa essa atuação que a gente tem em seguros, buscando as melhores soluções, seja em termos de capacidade, seja em termos de preço ou de condições para os nossos clientes, principalmente em riscos maiores e mais complexos. A gente tem a RCG, que é uma empresa que faz o gerenciamento de risco para clientes que sejam ou não clientes da MDS, como corretora de seguros. Ela opera para qualquer cliente no mercado e também para algumas seguradoras, fazendo gerenciamento de risco da cadeia logística, fazendo inspeções de risco em plantas industriais e também o que a gente chama de ERM, que é o Enterprise Risk Management, que é você apoiar o Risk Manager ou substituí-lo na identificação, mapeamento de riscos, planos de contingência, de continuidade de negócios, né? Então, é uma empresa técnica composta por engenheiros. Uma das coisas que eu queria aproveitar e te perguntar e ter tua visão é sobre a questão de como as áreas que você explicou, né? Seguro, resseguro e gerenciamento de risco se complementam muito bem. Então, por exemplo, quando uma grande empresa vai implementar um plano de investir na implementação de uma nova unidade fabril industrial, requer muito capital, e aí a MDS, uma especialista nessa estratégia para montar esse plano, algumas seguradoras, algumas resseguradoras e o próprio gerenciamento de risco da operação em si quando ela estiver em andamento. Explica um pouquinho desse ecossistema que essas unidades de negócio da MDS compõem. Perfeito. O gerenciamento de risco, a gente costuma dizer que é uma etapa que vem antes, né? É onde o cliente entende o risco dele e define que parte desse risco ele quer assumir e que parte desse risco ele quer transferir. Até porque o seguro ele nada mais é do que um instrumento de transferência de risco, né? Então, você tem ali uma capacidade financeira, tem várias formas de você trabalhar a sua capacidade financeira. Até aqui eu sobrevivo, até aqui eu consigo arcar com prejuízo. Daqui para frente eu quero contar com uma proteção, né? Aí, definido isso, você busca, através da corretora de seguros, um desenho
que traduza aquela tua estratégia de retenção de transferência de risco. Por exemplo, na construção de uma planta, você tem muitas empresas envolvidas, você tem o dono do empreendimento, a empresa em si, você tem um consórcio EPC, que é quem vai fazer, né, o engineering, procurement e o construction, são empresas que também fazem parte desse projeto e são parte nas aportes que são contratadas. Você tem a parte de responsabilidade civil, que a tua obra pode causar danos aos vizinhos, então você avalia tudo isso, seguros ideal, e a corretora, então, vai ao mercado buscar a melhor solução. Quando vai ao mercado, dependendo do tamanho desse investimento e desse projeto, as seguradoras têm o que a gente chama de contratos automáticos de resseguro, que é um resseguro, mas que as seguradoras já têm anualmente renovados para assumir riscos. Então, a seguradora que tem um limite de assumir riscos, por exemplo, de 5 milhões de reais, que é um limite que é calculado através de uma função do patrimônio líquido que ela tem, né, uma fórmula, que é o que a gente chama de limite técnico, ela tem esse contrato de seguro para ampliar a capacidade dela assumir um risco. Então, vamos dizer que ela chega a 100 milhões de reais, mas aquele projeto é um projeto de 200. Então, aquela seguradora não consegue sozinha assumir aquele risco inteiro daquele projeto. Sim. Tem duas formas da gente trabalhar. O co-seguro, que é o que você falou de pegar mais de uma seguradora e ao mesmo tempo elas dividirem aquele risco figurando na mesma pólice, ou o resseguro facultativo, que não é o contrato que a seguradora tem, mas sim um resseguro que, através da MDS Reinsurance Solutions, que é a nossa corretora de resseguros, a gente busca no mercado especificamente para aquele projeto, para complementar esses 100 milhões ou mais do que 100, vamos dizer que busca uma outra que tem 50 e faltam 50, então você vai combinando co-seguro e resseguro com um ou mais resseguradores para você integralizar aquele risco e dar a cobertura que o cliente precisa. Eu achei muito interessante. Eu imagino que um board de uma grande empresa multinacional, uma das primeiras pessoas que vem a comentar e conversar com eles é você, né? Quer dizer, a MDS tem que estar na origem do planejamento estratégico de, por exemplo, a implementação de uma grande unidade nova de uma multinacional, porque é um assunto muito, muito estratégico, né? Inclusive, a gente deve normalmente ser envolvido na fase de negociação de contratos, né? Porque os contratos que as empresas fazem com, por exemplo, o consórcio EPC, já tem previsão de contratação de seguros, quem contrata o quê, de que forma e tal. Então, tanto nós como corretores de outras empresas envolvidas, devemos estar atuando desde antes ainda na negociação dos contratos, antes mesmo da sua assinatura, para que os seguros possam seguir aquilo que os clientes definem como estratégia de retenção ou de transferência de risco. É muito legal. E aqui a MDS Brasil, no teu escritório brasileiro, você tem uma equipe grande. A gente vê aqui nos teus escritórios, quer dizer, quantas pessoas que estão envolvidas em todo esse processo que você comentou? Hoje aqui no Brasil, né, a MDS ela é parte de um grupo, né? O grupo MDS hoje no mundo tem em torno de 1.200 pessoas. A gente opera como MDS como corretora em 5 países, agora 6. Recentemente a gente fez uma aquisição, que é o Chipre, mas além do Chipre a gente tem Brasil, Portugal, onde está a nossa matriz do grupo MDS, Espanha, Angola e Moçambique. O grupo MDS, no final do ano passado, passou a fazer parte de um grupo ainda maior, que é o grupo Ardona. É um grupo inglês que comprou 100% do nosso capital. Na MDS originalmente tinha 2 acionistas, a holding do grupo Suzano e o grupo Sonai, português, que tinham suas corretoras cativas, né, corretoras que nasceram para cuidar do negócio desses grupos econômicos. Ali no começo dos anos 2000, se juntaram dando origem ao que é a MDS hoje. E a gente faz parte agora desse grupo Ardona, que é o 15º maior corretor do mundo, né, o 15º maior intermediador de seguros e resseguros do mundo, que tem cerca de 11 mil colaboradores. Gigante, um dos grandes players mundiais, Ardona, de origem inglesa, sede lá, o maior player independente lá, é o maior da Irlanda, é o 3º maior da Austrália, enfim, posições de liderança e crescendo no mundo todo. Mas no Brasil, especificamente, né, na sua pergunta, a gente tem 750 colaboradores, medidos em 15 escritórios, que estão espalhados por 7 estados. Não, isso é fantástico, uma grande empresa. E aí, aproveitando esse gancho que você deu, quer dizer, hoje dentro de um grande grupo Ardona, um grande grupo multinacional inglês, já antes do grupo Ardonas, né, adquirir a MDS, já havia uma estratégia de aquisição de empresas. Isso se
intensificou porque a MDS vem adquirindo numa velocidade bastante interessante várias empresas. Conta um pouquinho sobre o plano de expansão que está em pleno desenvolvimento. Sem dúvida. Em Portugal, onde está a nossa sede, a MDS ela é líder de mercado há cerca de 18 anos. É muito difícil crescer no mercado que já é maduro, onde você já tem a liderança e tem uma representatividade muito grande. No Brasil, o mercado é muito fragmentado. A gente acha que ser a maior corretora hoje do mercado, acha porque não existe um ranking oficial e tem muita oportunidade de consolidação. Então, a gente vinha numa estratégia, a MDS passou por 2 ondas de aquisições, uma há cerca de 20 anos atrás aqui no Brasil e a outra, desde que eu cheguei há quase 5 anos, a gente retomou esse projeto de expansão, onde a gente fez 7 aquisições até aqui. A chegada do grupo Ardonna reforça essa estratégia, que traz para a gente mais capital, né? E também capital tecnológico, traz leverage também com o mercado internacional de seguros e resseguros, que aumenta a nossa representatividade junto aos players internacionais, traz um grupo que nos apoia ainda mais nas análises financeiras de futuras aquisições. Então, é um grupo que declara um apetite para seguir crescendo não só o orgânico, né, o crescimento da operação que a gente tem, como também no inorgânico, adquirindo novas empresas que estejam alinhadas ao nosso DNA e que possam complementar a nossa atuação. Isso é maravilhoso, quer dizer, trabalhar numa empresa em expansão, eu também sou ex-executivo, né? É sempre uma sensação muito boa, né? Você ser uma empresa que está adquirindo, que está crescendo, mas traz consigo uma grande responsabilidade, porque cada aquisição que você faz é um novo membro que você traz para a família. É um casamento. É um casamento. Às vezes o DNA da empresa adquirida não é exatamente o mesmo DNA do Grupo Ardonna, MDS, e aí vem o gestor, no teu caso, né, e o mais alto gestor de uma empresa grande, o CEO, para ter esse feeling de fator humano, né, de fator humano. E aí, fazendo um parênteses, você é conhecido no mundo executivo por ter uma habilidade e um expertise muito grande em termos de gestão humanizada, identificar as características das pessoas. E no teu capítulo no livro até você faz um destaque sobre isso entre hard skills, soft skills, empresas que visam o as empresas que, além de visarem o que, visam como. Que eu já faço meio que o link aí para uma das partes mais interessantes em relação à gestão de pessoas, que eu gostaria de te perguntar. Como você vê o seu estilo de gestão e por que você tem esse estilo de gestão? Perfeito. Bom, com relação às aquisições, sem dúvida, né, um casamento. E a gente costuma dizer para as empresas target, né, aquelas que a gente está avaliando, que o namoro tem que ser longo para não ter surpresas depois que você vai morar junto, né, e coloca as escovas de dente ali no mesmo potinho do banheiro. E a gente é bastante seletivo porque as coisas estão ligadas, como você bem colocou, o como, quer dizer, como essa empresa quem são as pessoas que estão por trás, como que ela opera, mais do que os números, mais do que o track record, no dia seguinte, como é que vai ser essa relação, né? E não sou eu sozinho, né? Tem uma equipe. Além de todo o Conselho de Administração aqui, o Comitê Executivo da empresa, a gente conta muito com o apoio da área de finanças global, avalia junto e depois, eu costumo brincar que comprar não é difícil desde que você tem dinheiro, a integração é que requer um pouco mais de esforço. E aí a nossa equipe aqui, dependendo do tipo de negócio que a gente traz, a gente pluga na unidade de negócios que tem mais relevância aquele novo negócio e eles quem me apoia muito nessa gestão do dia a dia, a partir do momento que essas empresas fazem parte do grupo, né? Falando do estilo de gestão, dessa questão do que, do como, dos hard e soft skills, eu costumo dizer que o que são os resultados que alguém ou uma empresa entrega. O como são os comportamentos, são as atitudes, os valores, né? Eu acho que o que garante o curto prazo, né? Uma pessoa que entrega muito resultado, poxa, muito bem, continue assim, vai ter um bom bônus, vai estar bem visto. Mas é o como que dá essa sustentabilidade no longo prazo. Porque se você entregar resultados de uma forma artificial, ou destruindo as conexões, ou passando por cima das pessoas, isso não se sustenta. Exato. Então eu valorizo muito o como. É lógico que tem que ter o resultado, né? Senão também não para de pé. Mas de que forma? Né? Da forma correta, da forma ética, da forma respeitosa.
de uma forma humana. Então, eu procuro muito observar comportamentos, observar os valores, observar o como e não somente o que. Entendi. E a palavra observar, né, Ariel, é interessante quando você... Porque empresas são pessoas e essas... Principalmente em serviços, né, que você não está produzindo um sofá, você está, né, vendendo algo muito intangível, né? Principalmente em serviços e principalmente em serviços como seguro, que tem tudo a ver com confiança, com fiabilidade, com conhecimento. Então, quer dizer, o match do seu estilo de gestão como sendo tão importante ou até mais importante do que o que, é um match muito grande com o tipo de segmento que você lidera e faz a gestão e é CEO, né? Você tem 700 colaboradores. A palavra bacana é colaborador, né? Funcionário Ficou para trás. ficou para trás porque uma pessoa não funciona. Ela tem que colaborar, ela tem que se sentir parte daquilo. E aí até a tua experiência como empreendedor no início da carreira sabe muito bem, né? Quer dizer, essa coisa de ter o espírito empreendedor, mesmo sendo colaborador e não dono, é muito importante, né, Ariel? A pessoa sentir na pele, no coração, o alinhamento dos seus próprios valores com o alinhamento dos valores da empresa. Então, eu diria que a humanização que você prega e executa e faz isso ser uma realidade é algo que é uma tendência, né, na gestão. Eu converso com muitos CEOs e todos têm quase que unânime essa questão. Mesmo aquelas empresas que vendem produtos e têm um marketing de produto muito agressivo, no final tudo se resume a relacionamentos, né, Ariel? Entre pessoas, confiança. E na nossa atividade, eu acho que o verbo que a gente mais pratica é cuidar, né? Porque quando você trabalha com seguros, e seguros, Total. a MDS tem um leque mais completo possível, desde os seguros individuais pequenininhos até o resseguro, passando por tudo que existe, tanto na área de benefícios, vida, saúde, odonto, previdência, e toda a área de seguros patrimoniais, responsabilidades, linhas financeiras. Quer dizer, a gente está cuidando, né? A gente está cuidando para que esse cliente não tenha um problema, seja ele pessoa física, seja a empresa. Então, a gente tem que cuidar das pessoas para que estejam tranquilas para cuidar cada vez melhor dos nossos clientes. Excelente, isso é fantástico. E nesse sentido, eu acho que você está assim, realmente à frente ou na tendência do que está acontecendo na gestão de grandes empresas. Isso se traduz nos resultados que a MDS vem trazendo e conseguindo. Uma coisa legal, até uma curiosidade, MDS, a gente estava falando antes de começar a entrevista, mediador de seguros, né? Reza a lenda que sim. Legal. Reza a lenda que sim. Portugal tem... Portugal criou esse nome lá atrás, né? Quando era corretora do Grupo Sonae. E aqui no Brasil, a Suzano tinha uma corretora que chamava Lazan. E até hoje a nossa razão social é a combinação dos dois nomes, mas o grupo, a marca, ficou MDS, né? Que foi criado lá, mediadores de seguros. Ariel, sobre o futuro, a sua visão sobre o futuro do mercado em que a MDS atua com excelência. É um mercado, sempre com todos os mercados, que deve estar enfrentando evoluções e tendências. Se você puder comentar um pouquinho sobre sua visão em relação ao mercado de seguro, resseguro, gerenciamento de risco. Eu entendo que é um mercado que no Brasil ainda tem muito espaço para crescer, né? Se você compara a penetração do mercado de seguros dentro do PIB, né, dentro da economia em geral, esse índice ele é muito menor do que em economias mais desenvolvidas, o que nos mostra que tem espaço para seguir crescendo, né? Ele é o resultado da atividade econômica, então se a atividade cresce, naturalmente o mercado cresce, porque, como você disse lá no começo da nossa conversa, eu vou fazer mais obras, eu preciso de mais seguros, eu tenho mais gente empregada, eu preciso de mais benefícios. Então, mais gente comprando, você vende mais o seguro de um celular, o seguro de uma garantia estendida. Então, a economia aquecida, o mercado cresce junto. Mas mais do que isso, a penetração do seguro dentro da população, eu acho que ainda tem muito espaço para crescer. A cultura de seguros no Brasil, ela não é tão, talvez, difundida, né, ou tão madura como em outras economias. Quando a gente fala
para o público em geral no meio da rua sobre seguro, vem na cabeça o seguro do carro. Sim. Enquanto lá fora a pessoa está mais preocupada com os seguros ligados à responsabilidade, um seguro de vida com planejamento financeiro de longo prazo, e as empresas acabam tendo uma estrutura de seguros mais completa do que uma empresa média, né? Aqui no Brasil. Então eu acredito que tem muito para crescer. Crescer de que forma? Com apoio de tecnologia, em qualquer outra indústria. A tecnologia tendo um papel bem diferente em diferentes segmentos do seguro, né? De um lado, no momento da venda, no momento do consumo, na relação com esse consumidor, quando a gente está falando de um cliente pessoa física ou até um pequeno e médio negócio que você consiga empacotar num produto de fácil compra, né? Um autosserviço. E do outro lado, nos apoiando nas relações B2B, a prestar um serviço cada vez melhor e mais consultivo aos nossos clientes, seja com o uso de, por exemplo, um Big Data com Analytics ou de inteligência artificial, onde a gente vai entendendo comportamentos e assessorando cada vez melhor os clientes, que vão ser cada vez mais exigentes por essa atividade consultiva das corretoras. Muito legal, você falou do carro, né? O Brasil tem a cultura da importância do carro, né? Em outros países, não, né? A pessoa não dá um valor tão grande. Aqui, pela cultura brasileira, a pessoa tendo condições e subindo na sua possibilidade de aquisição de bens, um dos primeiros bens que adquire é um carro melhor, um carro mais luxuoso. Se endivida, às vezes, para ter esse... É muito interessante isso, né? Eu imagino que em outros países essa relação é muito diferente. O seguro, que nem você explicou, é um seguro... Existe até países, seguro de educação, né? Quer dizer, a pessoa ela quer garantir que o filho tenha acesso a universidades e tudo mais. Então, isso mostra que a questão de seguro tem muito a ver com comportamento humano, além de tudo, né? Cultural. Então, achei... Essa parte de educação que você citou é interessante porque a gente fez uma das aquisições, uma empresa chamada QH, que é líder em seguro educacional aqui no Brasil, né? E hoje a gente tem grandes grupos educacionais como clientes e, dando aqui o breaking news aqui, a gente vai lançar, um futuro muito próximo agora, um produto individual para aqueles pais que se preocupam com a conclusão da educação dos seus filhos, né? Ao invés de você comprar através de uma instituição, você vai ter a oportunidade de fazer ali uma apólice para garantir a educação do seu filho. Você vai para os melhores momentos. Não sei se eu podia ou não podia falar, mas já falei. Não, já falou. Notícias boas, Ariel, sempre são legais de se falar o quanto antes. Eu tive um chefe no mundo corporativo, ele falou: Patrick, notícias boas, vamos fazer barulho. Notícias ruins a gente vê, tal, mas notícias boas... Ele era chefe ou gestor? Gestor. Gestor. Você vê só, a gente tem essa questão. Gestor, chefe é uma coisa que a gente nem Chefe é o índio, né? O chefe, o índio, é gestor. Essa palavra de gestor está sendo muito utilizada até no setor público, Ariel. A gente tem o que era em algumas cidades, né? Cada cidade tem a sua autonomia, mas o que era o secretário de desenvolvimento econômico, agora gestor de desenvolvimento econômico. Porque eu acho que o mundo entendeu a importância da gestão das coisas e não só da execução das coisas, gerir coisas, né? O fator humano, mais uma vez, muito importante aí nessa questão, mas o profissionalismo maior na gestão pública, né? A gente começa a ver, claro, como você falou, cada cidade ou estado tem a sua particularidade, mas a gente começa a ver bons exemplos. Começa a ver bons exemplos, a gente... fazendo aqui até um parênteses, a importância, né, do mundo corporativo está cada vez mais alinhado, integrado com o poder público e vice-versa, né? As boas políticas de desenvolvimento econômico passam pelo poder público e a gente vê que as cidades que estão à frente, com PIB per capita muito alto, qualidade de vida, são aquelas que entendem que tem que andar junto, né? Quer dizer, o poder público e o privado tem que andar junto. O resultado e a visão é para o cliente, o consumidor final, o cidadão. Queria aproveitar e pedir a sua visão e um pouquinho de detalhamento sobre a Brokers Link, exatamente o campo de atuação, a visão que ela tem. Você hoje é o Regional Manager para Américas. Explica um pouquinho sobre a atuação. Perfeito. A Brokers Link ela nasce
por volta de 17 anos atrás, acho que faz 18 esse ano, de uma necessidade que corretores locais ou que operam em alguns países, como era o caso da MDS, então, pudessem atender seus clientes em outras geografias. Então, eu tenho uma indústria que vai ter um investimento no Chile, como é que eu atendo essa indústria ou na China, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, onde quer que seja? Reuniram-se alguns corretores europeus, a MDS é o fundador desse negócio junto com outros corretores, o José Manuel, que é o nosso CEO global, ele é o idealizador e hoje é o chairman da Brokers Link, e nasce a Brokers Link, hoje uma empresa que tem cerca de 50 sócios de diferentes países, 100 membros, alguns os 50 sócios e outros não sócios, que opera uma rede de corretores que está em 131 países hoje. E para justamente dar essa complementariedade internacional a uma atuação local. Então ela é composta por grandes corretores corporativos com uma boa reputação em cada um de seus países, mas que não são parte de grupos internacionais, que não estão presentes, né, em outras geografias que não a sua própria geografia. Hoje é mais do que isso, né? É uma empresa que tem acordos globais com algumas seguradoras, que traz produtos diferenciados, que traz treinamento, que promove uma conectividade através de ferramentas avançadas para a gestão de negócios internacionais. O meu papel, né, como Americas Regional Manager, é fazer a integração dos corretores que atuam nessa região, né? Então, Canadá, Estados Unidos e América Latina. E esse ano a gente vai ter, pela primeira vez, uma conferência global da Brokers Link, que acontece todos os anos em cidades icônicas do mundo, né? Ela já teve em Marrakech, ela já teve em Hong Kong, em Veneza, em Bordeaux e por aí vai. Pela primeira vez vai ser na América Latina e aqui em São Paulo. Poxa, A gente tem a honra de receber essa breaking news de novo, legal. Em outubro deste ano, é esperado acima de 300 pessoas em termos de público e de mais de 70 países estando aqui com a gente em 2 dias muito intensos, discutindo uma agenda sobre novidades desse mercado, novidades da própria Brokers Link e bastante networking, né? Bastante relacionamento. Muito legal. Você vai ser o host aí de um evento global e muito sucesso nesse evento. Imagina a complexidade de trazer tantas culturas diferentes, uma agenda de discussão de negócios bastante rica em termos de informação que tem que ser trocada ali. E São Paulo sendo aí uma cidade icônica. Colocada aí nesse hall, né? Junto com todas essas, além de Porto, enfim, de outras por onde a conferência já passou. Bom, vai tomar muito vinho do Porto? Vinho do Porto a gente toma, cada vez que vai lá, a gente toma. Não, maravilha. Queria fazer aqui um parênteses, na verdade um destaque legal da nossa entrevista. Você ganhou o prêmio de Executivo do Ano 2021 da revista Broker Insurance Corp. Me conta um pouquinho, deve ser muito gratificante, na verdade, um reconhecimento de ser um expert, talvez um dos maiores experts desse mercado na América Latina. Como é que foi esse processo para você ser escolhido? O que significou para você? É um processo de eleição, eu não conheço as pessoas que votam, eles têm lá um grupo de pessoas ligadas ao mercado que elegem em algumas categorias, né? Eu fui eleito como broker, né? Como corretor. E, na verdade, foram muito generosos, na minha opinião, e eu acho que não é um prêmio meu, é um prêmio de todos aqui do time, porque reconhece mais do que o meu ciclo, o ciclo da empresa nesses últimos anos, que realmente despontou aqui no mercado, um crescimento muito grande, um clima muito bom, né? A gente falou antes sobre a importância de cuidar das pessoas, para as pessoas cuidarem dos clientes, então a gente se orgulha de contar com uma empresa que é muito humana, com pessoas que realmente se preocupam com pessoas, né? Principalmente nossa área de recursos humanos, e as pesquisas de clima, ano após ano, resultados melhores de engajamento do time. Então, eu acho que vem coroar o trabalho do time todo, né? Não, o prêmio, cadê o prêmio? Tá ali? Não é um prêmio do Ariel, é um prêmio do grupo todo, né? Da empresa toda. Olha, todos os gestores, né? É bonito, né? Uma obrinha de arte aí. Renzo, Adrioli, Anis, Tadeu devem ser os artistas, talvez, sem zero. E o prêmio, esse aqui muito bonito, aqui uma joia, um diamante. Muito legal, parabéns, né? Obrigado. De novo, é um prêmio que coroa o time inteiro, né? Fruto do trabalho dos últimos anos e os resultados que a gente alcançou.
Esse tem que ser guardado direitinho aí, Fica exposto. junto com a chuteira do Cristiano Que é outro troféu, né, que a gente tem lá na frente. Legal. Eu queria agora, já chegando na parte final da entrevista, eu sempre pergunto para os meus convidados sobre dicas, né? Então, você como um grande executivo, CEO, né? Qual seria a sua recomendação, a sua sugestão, a sua dica para os nossos telespectadores, seguidores, que são executivos, e a gente tem uma gama muito variada, né, um perfil muito variado de seguidores, desde os colaboradores que estão iniciando a carreira, até middle management, até CEOs, mas principalmente para aqueles que estão te ouvindo e certamente se inspiraram aí que você trouxe na entrevista. Uma dica de Ariel Couto para ter uma carreira de sucesso no mundo corporativo e, quem sabe, se esse for o objetivo, almejar aí uma posição de CEO. Um conjunto de fatores, obviamente, que te levam a algum sucesso, seja ele em que campo for, né? Nos esportes, na vida pública, na vida privada, quer dizer, que é trabalho, né? Nada vem sem trabalho, disciplina. Mas nos dias de hoje fala-se muito em inteligência social, né? Falava-se em inteligência emocional até uns anos atrás. Eu acho que essa capacidade de você se conectar com pessoas, né? De você criar, né, um networking de qualidade mais sincero, nada artificial, ter os seus valores muito claros, ter uma boa reputação, liderar pelo exemplo, né? Você realmente a minha definição de liderança é ser um facilitador para que cada um no time possa entregar o seu melhor todos os dias, né? Se o teu time vê em você um exemplo a ser seguido, fica mais fácil de você liderar esse time e replicar as boas práticas. Walk the talk, né? Walk the talk. Não tem como ser diferente. No capítulo eu cito isso, quer dizer, é liderar pelo exemplo, né? E construir a sua reputação, ser uma pessoa que realmente pratica os seus valores e ter essa conexão com pessoas. Porque o líder ele tem que fazer através dos outros. Né? É a famosa carreira em Y. Se você é um grande especialista em alguma coisa, você pode ter muito sucesso, mas ser um especialista naquilo. Você não vai ter a gestão de um time. A gestão de um time leva você a deixar de fazer você e fazer através dos outros. E isso você só consegue se tiver uma conexão genuína com esse time, uma relação de confiança. Isso é sensacional. E também você, como gestor, né, e você acaba sendo referência para muitos dos seus liderados e eles veem em você um exemplo a ser seguido. E aí identificar também os talentos, né, que você tem numa corporação é importantíssimo, assim como um técnico de futebol trabalhar com grandes talentos, identificar esses talentos, procurar desenvolvê-los e oferecer oportunidades para esses talentos também poderem crescer. Então eu vejo muitos executivos tendo isso bem claro. Eu preciso contratar pessoas que sejam tão boas quanto eu próprio, para eu continuar crescendo, né? Então é um pouco daquela filosofia até de abundância, não de escassez. Nós vamos trabalhar com grandes colaboradores que sejam tão bons quanto eu, que me inspirem também. Claro. E deixar essas pessoas também espaço para voarem, né? Porque às vezes é uma miopia achar que você vai voar sozinho. Você não voa sozinho. Você tem que ser uma gaivota, né? Talvez que você vai voar em conjunto com grandes colaboradores. E acho que a sua gestão ela traz muito esse ensinamento. Né? O líder tem que formar líderes e para você poder alçar voos maiores, você tem que ter gente preparada para ir assumindo a sua posição. Dependendo, né, do momento que você está de carreira, e qualquer que seja esse momento, você tem que ter gente para ir ocupando esse teu lugar, para você alçar um outro voo, para você ter tempo de desenvolver outras atividades. Para a gente estar aqui hoje tendo essa conversa, maravilhosa por sinal, tem gente trabalhando aqui, mantendo os pratinhos ali girando. Senão eu não poderia estar aqui e falar, não, tem que mudar porque eu tenho que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. Então você tem que ter gente capacitada para te apoiar, onde a empresa continue funcionando, as áreas continuem funcionando, e você possa ter a liberdade de fazer o que é mais importante naquele momento. Legal. Maravilhoso. Ariel, chegamos ao final da nossa entrevista. Queria te agradecer. Uma entrevista extremamente inspiradora, rica em informações de grande valor para o nosso público. Mais uma vez, muito obrigado de nos receber aqui. Prazer. Nos
os escritórios na sede da MDS Brasil, com essa vista privilegiada. Depois a gente vai fazer o fakes, porque realmente é inspirador também o local de trabalho. Eu vejo que aqui você e o grupo cuida muito do ambiente de trabalho também. Pessoas felizes e inspiradas entregam resultados melhores. Então, parabéns por sua gestão, pelos seus resultados. Te desejo muito sucesso continuado, tenho certeza que vai vir, está vindo na sua jornada, na sua trajetória como grande executivo e também o grupo que você hoje lidera, a MDS. Obrigado. E se você gostou da vista aqui, fica o convite para conhecer o nosso escritório lá do Rio, recém-inaugurado, que é muito parecido com esse, mas tem uma vista, pega o Pão de Açúcar. Ah, daí não dá para comparar. Aqui é muito bonito, mano. Aí eu trouxe pro coração aqui, carioca, né, um pouquinho. Mas será um prazer estando pelo Rio e lá conhecer nosso escritório. E também te devo uma visita, né, que ainda não Com certeza. na sede lá da tua empresa. Obrigado. Obrigado. A casa é sua. Obrigado. Grande abraço. Obrigado.